Olá, fala, Bárbara, tudo bom? E aí? Fala, William. Já vamos começar. Oi, oi, William, Ismael. Já começaremos. Solange Paula. E aí? Já vamos começar, pessoal. Ricardo, Cíntia, todo mundo. Edu, tudo bom? Já vamos começar. Isso aí, Edu, poupança nunca mais. Pelo amor de Deus, né? Só dá uns minutinhos, pessoal, a gente já começa. Tela Andrade, tudo bom? Bom, pessoal, vamos lá então, né? Vamos começar. Danilo também, boa noite. E aí, cara, tudo bom? Bom, pessoal, vamos dar então seguimento a essa nossa série, né? A nossa série Fuja da Poupança, onde o objetivo aqui é para você que está começando, para você que está começando a se ambientar no mundo dos investimentos, né? Começando a investir, está procurando como começar a investir. A gente está dando aqui algumas dicas para você sair desse poço sem fundo, né? Que é a poupança, né? Esse investimento que muitos, inclusive eu, nem consideram de fato investimento, mas que infelizmente aí está na carteira de muita gente, tá? E em outras aulas, se você acompanhou ou não, a gente já falou sobre alguns primeiros investimentos que você pode ter para começar a tirar o seu começar a colocar o pezinho na água, digamos assim, né? Começando com renda fixa, com títulos mais seguros, né? A gente já falou sobre títulos do Tesouro Direto, já falamos sobre CDBs, tá? E hoje vou falar aqui com vocês sobre outro tipo de investimento em renda fixa, outro tipo de título de renda fixa, tá? Que você também consegue investir de forma segura, tendo aí uma rentabilidade um pouco melhor, obviamente, dependendo do título, correndo um risco um pouquinho maior, tá? Mas que é um tipo de investimento que tem uma vantagem muito legal, que já vou entrar em detalhe logo mais. E eu estou falando das LCIs e as LCAs, tá? O que significa, pô, essas letras, um monte de letras, né? LCI e LCA, são as letras de crédito imobiliário, LCI, ou as letras de crédito do agronegócio, LCA, tá bom, pessoal? Vou entrar em detalhe em o que cada uma delas significa. Então, no final das contas, né, o que são cada um desses investimentos? Como boa parte dos investimentos em renda fixa, eles são não fogem muito do básico, como se você estivesse realizando uma operação de empréstimo, tá? Só que, diferentemente quando você vai no banco pedir um empréstimo, né, onde você é o devedor, não, você vai, nesse tipo de operação, nesse investimento, né, nós somos credores, tá? Ou seja,
vamos relembrar, né? Por exemplo, lá no caso do Tesouro Direto, como que você investe no Tesouro Direto, né? Num Tesouro Selic, por exemplo? Você compra um título do Tesouro, né? Por exemplo, pagou lá R$ 1.000, por exemplo, tá? E o Tesouro Nacional te promete pagar esse título após um determinado período com juros, né? É como se você estivesse emprestando dinheiro para o Tesouro e ele te paga com juros após um determinado período. O CDB é muito parecido, só que o devedor aqui, você vai ser credor das instituições financeiras, os grandes bancos, né, bancos menores, inclusive também, mas instituições financeiras em geral, tá? Então é quando você empresta dinheiro para o banco ao investir em CDBs. E as LCIs, as LCAs, também não fogem muito disso, tá? Quando você compra uma LCI, quando você compra uma LCA, você continua, de certo modo, emprestando o seu dinheiro a uma determinada instituição, tá? Aqui até podem ser bancos, tá? Mas na maioria das vezes, tá? São outros tipos de instituições financeiras, tá? Como sociedades de crédito imobiliário, companhias hipotecárias, tá? Tipos de instituições financeiras que estão ligados a esses dois mercados, né? O mercado imobiliário e o mercado do agronegócio, tá? Mas a lógica é muito parecida. Você vai comprar aquela LCI, comprar aquela LCA, tá? Onde vai te prometer uma determinada rentabilidade a ser paga após um determinado prazo, tá? E essa instituição emissora da LCI e LCA vai te pagar após um determinado período esse valor investido com juros, tá bom? Então, no final das contas, não foge muito do basicão da renda fixa, você emprestando dinheiro para uma instituição. Mas qual que é o grande diferencial da LCI, da LCA para outros títulos de renda fixa, tá? Por que ela pode ser tão atraente? Qual que é a principal vantagem dela, apesar de algumas desvantagens que a gente vai entrar em detalhe também. A principal vantagem desse tipo de investimento é que são títulos isentos de imposto de renda. O que significa isso? A grande maioria dos títulos de renda fixa, né, eles seguem lá uma tabela regressiva, né, que começa em 22,5%, vai até 15% de incidência de imposto de renda sobre o seu lucro, tá? Isso na grande maioria dos casos de títulos de renda fixa. No caso da LCI e LCA, isso não existe, né? Não existe aplicação de imposto, né? É uma espécie de incentivo, né, que existe para o desenvolvimento desses mercados, né, imobiliário e agrícola, né, de agronegócio, onde quando você investe num determinado título, por exemplo, poxa, comprou por R$ 1.000, passou um ano, está valendo R$ 1.100, esses R$ 100 já é o seu lucro líquido, tá? Você não vai ter que pagar imposto de renda quando do resgate desse título, tá? Então isso é muito legal, se você pegar uma LCI, uma LCA com uma taxa atraente, tá? Pagando aí acima do CDI, com prazo legal, uma instituição emissora confiável, tá? Você consegue aí, dada a isenção do imposto de renda, até rentabilidades maiores do que eventualmente um fundo de renda fixa ou até muitos CDBs. Beleza, pessoal? Então, retomando, né? Não deixa de ser um título de renda fixa, não deixa de ser uma operação de empréstimo. O que muda aqui é a instituição emissora, tá? E a grande vantagem é a isenção de imposto de renda, beleza? Mas no final das contas, né, qual que é a diferença entre CDB, Tesouro, LCI e LCA, né? Além dessa questão da instituição emissora, é o lastro da operação. O que é o lastro, né? É a garantia, né, que a instituição te dá, é a fonte do dinheiro de onde vão vir os pagamentos dos juros, o pagamento do seu título em si. Então, por exemplo, a letra de crédito imobiliária, né, ela tem lastros, né, lá dentro daquele título, dentro daquele pacotinho, digamos assim, tem uma série de créditos imobiliários. O que são esses créditos? São créditos oriundos aí de financiamentos imobiliários, né, de empréstimos, de operações de financiamento relacionadas ao setor imobiliário, tá? E aí, obviamente, conforme esses títulos vão sendo pagos, né, a LCI recebe esse dinheiro e consegue pagar a remuneração para o seu investidor, tá? E a LCA, ela segue um raciocínio muito parecido, só que diferentemente da LCI, o seu lastro está relacionado a títulos do agronegócio, títulos agrícolas, tá? Então, poxa, são empréstimos concedidos aí a produtores rurais, a cooperativas de crédito rural para o desenvolvimento do mercado agrícola em si, né? Compra de materiais, insumos, equipamentos, né, necessários lá para o plantio, estoque, distribuição, toda a cadeia produtiva em si do mercado agrícola também.
Tá? Então, a grande diferença aqui é o lastro. Tá? O crédito LCI está relacionado ao mercado imobiliário, né? Daí o próprio nome, a própria letra I da sigla, e a LCA, letra de crédito do agronegócio, que está relacionada aí, tem um lastro com títulos agrícolas, tá bom? E, poxa, mas no final das contas, como que eu compro um LCI, como que eu compro uma LCA? Não é muito diferente do que a gente já vem falando aí, por exemplo, se você quiser comprar um título do Tesouro, até um CDB. Você vai abrir uma conta na corretora, vai aparecer aqui um link, é só você clicar, você já vai abrir a conta na corretora, não vou nem falar em qual que é, que você já sabe, e através disso você já vai ter lá na plataforma os títulos, no caso aqui as LCIs, LCAs, interessantes para você investir. Beleza? Então agora que você já sabe um pouco mais sobre o que é de fato, né, a LCI e a LCA, o que é importante você saber quando você analisar uma LCI ou analisar uma LCA, né, qual que é o melhor tipo de título para você investir nesse mercado especificamente, tá? Primeiramente, o que você precisa saber? As LCIs e as LCAs, elas têm diferentes tipos de rentabilidade, tá? Que aí segue um padrão bem parecido com os próprios CDBs, por exemplo, como a gente já falou em outra aula. As LCIs e LCAs, elas têm 3 tipos diferentes de rentabilidade, tá? A primeira é a rentabilidade pré-fixada, tá? O que significa rentabilidade pré-fixada? Significa que quando no momento que você comprar o título, né, que você investir nessa LCI, por exemplo, naquele momento você já vai saber qual vai ser a taxa prometida que você vai receber no vencimento. Né? Então, por exemplo, poxa, eu vou comprar uma LCI que vai me pagar 10% ao ano, por exemplo. Você sabe que se você mantiver esse título em carteira de hoje, quando você comprou, até a data do vencimento, seja, sei lá, 1 ano, 2 anos, 5 anos, o prazo que seja, ele vai te pagar aí essa taxa prometida de 10% ao ano, tá? Então ela é muito boa, desculpa, ela é muito boa pensando do ponto de vista de previsibilidade, né? De você saber quanto você vai receber no momento do vencimento. Óbvio que você tem que estar aí, como a gente já falou em outras aulas também, atento nos movimentos da taxa Selic, né? Poxa, se você pré-fixar a taxa num determinado valor, identificar, será que eu estou travando ela numa taxa muito baixa, sendo que a Selic está em tendência de alta? Será que eu vou conseguir aproveitar e travar ela numa taxa bem alta e aproveitar a Selic caindo e conseguir pré-fixar meu título lá em cima? Então isso é bem importante você prestar atenção quando você adquirir um título pré-fixado, e no caso aqui da LCI e LCA a mesma coisa, beleza? Você tem também os tipos de rentabilidade pós-fixados, tá? Então, diferentemente da pré-fixada, pós-fixada ela é definida posteriormente, ou seja, você fica sabendo o quanto seu título vai render em um segundo momento, né? Dia a dia ele vai rendendo. Por que ele é pós-fixado? Porque ele está conectado a um determinado benchmark, a um determinado indicador. Então, por exemplo, você pode comprar uma LCA, por exemplo, que pague 110% do CDI, por exemplo, que pague 100% do CDI, pague 90% do CDI. Essa é uma rentabilidade pós-fixada, porque ela vai depender do valor do CDI dia a dia, mês a mês, ano a ano. Conforme o CDI subir, sua rentabilidade, esse título vai render mais. Conforme o CDI cair, esse título vai render menos, tá? Então aí pode ser 90% de CDI, 100% de CDI, por exemplo, varia bastante. Então essa diferença, alguns títulos você sabe na hora, pré-fixado, rentabilidade, outros você sabe posteriormente, os títulos pós-fixados, tá? E você encontra aí também rentabilidades mistas, tá? Que é o que a gente, quando você encontra, por exemplo, LCAs, você pode até ter com outro indicador, como o próprio IPCA, por exemplo, que é o principal indicador de inflação. Você encontra, por exemplo, uma LCA que paga IPCA mais 2%, por exemplo, tá? O que significa? Ela é em parte pós-fixada, porque ela paga IPCA mais um determinado indicador. Esse IPCA é um valor que muda dia a dia, mês a mês ele muda, né? Então você sabe mais posteriormente, mais para frente. Porém, esse mais 2%, né, esse spread que a gente chama, essa taxa adicional, ela está travada. Você sabe que independente do, spread, do valor do IPCA, você vai receber mais 2% fixo, tá? Então aí vale também você prestar atenção nisso no momento, caso você queira adquirir um título que tem esse tipo de rentabilidade, tá? Então você pode ter, recapitulando, uma rentabilidade pré-fixada,
pós-fixada ou mista, né? No caso aí, CDI mais 1%, IPCA mais 2% e assim por diante. Beleza? Tranquilo quanto a isso? Vamos lá. Segundo ponto, né? Eu sempre gosto de lembrar que para todo investimento, né, a gente tem 3 pilares que a gente tem que sempre estar prestando atenção. Rentabilidade, óbvio, a gente sempre é o que a gente busca, né? A gente sempre vai olhar a rentabilidade, mas tem outros 2 pilares que são muito importantes, tá? Que é o pilar risco e o pilar liquidez, tá? Que é a facilidade em que você converte o seu título em dinheiro, beleza? Então, para falar de liquidez, eu preciso alertar você, tá? Que no caso das LCIs, das LCAs, ela não é um dos títulos com a maior liquidez do mercado, tá? Poxa, diferentemente de um CDB com liquidez diária, um Tesouro Selic, que você converte aí seu dinheiro em D0, D+1 no máximo, tá? Que você tem facilidade de vender os títulos no secundário, né? Muita gente comprando e vendendo. As LCIs e LCAs não são bem assim, tá? Não é à toa que elas costumam ter rentabilidades um pouco maiores, também para compensar essa liquidez menor que elas possuem, tá? Toda LCI, LCA, né, esses investimentos em geral, eles têm um período de carência mínima de 90 dias, tá? O que significa essa carência de 90 dias? Você comprou o título, investiu, você não consegue se desfazer do título em 90 dias, tá? Você não consegue resgatar ele ou nem mesmo vender no secundário, tá? Então você tem esse período onde você fica com o dinheiro travado, então é muito importante, né? Você não pode colocar em uma LCI, uma LCA, um recurso que você pensa que você pode precisar usá-lo aí daqui uma semana, um mês, 2 meses, até 3 meses, tá? Então isso é bem importante levar em consideração. Passado essa carência, né? Passados os 90 dias, você vai ter aí algumas LCIs, algumas LCAs que de fato têm liquidez diária, tá? Ou seja, você consegue resgatar a qualquer momento. Por ter essa liquidez mais alta, mesmo que após a carência, em teoria, né? Isso vai afetar a rentabilidade, ela vai pagar um pouco menos, tá? Ou você também, após a carência, pode ter comprado aí uma LCI, uma LCA que é um título no vencimento, né? Ou seja, você só recebe dinheiro de volta no vencimento. O emissor em si só vai pagar o investidor de volta lá no vencimento, daqui 1 ano, 2 anos, o prazo que seja, tá? Então isso é bastante importante, tem que tomar bastante cuidado caso você invista em títulos desse tipo. Uma opção para você que possa estar numa situação dessa, passou a carência, mas é uma LCI, LCA no vencimento, você não quer esperar até o vencimento, o que você pode fazer como na grande maioria dos títulos de renda fixa, vender esses títulos no mercado secundário. O que é o mercado secundário? É quando o investidor A tem um título, ele precisa do dinheiro, o emissor não vai pagar esse valor de volta agora, então o investidor A vende para o investidor B que está interessado na ponta contrária, né, que quer comprar esse título. Então, na verdade, o investimento ele não é liquidado, né? Ele não é resgatado, ele simplesmente troca de mão, né? O investidor A vende para o investidor B. A dificuldade aqui é que justamente por esses títulos, LCIs e LCAs, não serem tão líquidos, né? Negociá-los no mercado secundário é um pouco mais difícil do que, por exemplo, como eu disse, como um título do Tesouro Selic, por exemplo, ou CDBs mais curtos, tá bom? Então tem que tomar bastante atenção, tomar bastante cuidado com relação a isso, beleza? E terceiro ponto, né, o risco, né, o que a gente não pode esquecer? Sempre que você for analisar uma LCI, uma LCA, qual que é o principal risco que você corre, né? Além, você tem um risco, obviamente, tem essa liquidez baixa, mas qual é o principal risco? O risco que você tem lembre-se que você investir nesse título não deixa de ser uma operação de empréstimo, né? Então, qual que é o risco? Quando você empresta o dinheiro para uma pessoa, qual é o seu risco? É de você tomar um calote, né? Do seu devedor não te devolver o dinheiro. E no caso da LCI, a LCA é a mesma coisa, né? O seu risco é aquela instituição financeira que emitiu a LCI ou a LCA não ter recursos para te pagar de volta, né? Não ter recursos, faliu, entrou em insolvência, por exemplo, e aí você não consegue reaver esse dinheiro, tá? Quais são as formas de você reduzir esse risco, tá? Uma das coisas de você fazer, como você pode fazer com CDBs também, é sempre que você for analisar LCI, LCA, você dá uma olhada no rating do emissor. O
que é o rating do emissor? O rating é uma espécie de nota, né? Uma nota que existem empresas, né, que são agências de classificação de crédito, né, classificação de risco, que elas analisam essas instituições emissoras e falam, ó, essa empresa é nota 10, essa é nota 9, essa é nota 8. Tá? Só que aí eles usam uma outra escala lá, que é AAA, AA, e vai descendo uma escalinha própria lá que eles usam, que não importa, não vem ao caso agora, mas o ponto é, quanto maior essa nota de crédito, né, maior esse rating, teoricamente, menor a chance de você sofrer esse calote, né? Menor o seu risco de crédito, no caso, tá? Então, compensa aí, faz sentido você, na hora de investir, se você quiser correr menos risco, investir em títulos cujos emissores tenham ratings maiores. Ah, não, Renan, eu estou buscando rentabilidades maiores, eu quero correr riscos maiores. Então, beleza, você pode olhar LCIs mais arriscadas, né? De empresas com ratings piores, ou até mesmo sem rating, tá? Um outro ponto que afeta também, obviamente, né? Lembre-se que eu falei que as LCIs, as LCAs, elas têm um lastro por trás delas, né? Ela é um bolinho lá dentro, um pacotinho com vários créditos, sejam créditos imobiliários ou agrícolas, tá? Uma maneira de você não reaver o seu dinheiro, um risco, é se esses créditos que estão lá dentro não tenham sido pagos, né? Se esses créditos não são pagos, a emissora não recebe dinheiro e não consegue te pagar, tá? Isso faz parte, inclusive, da análise na definição do rating, tá? Tudo isso é importante, tá? Mas vale um ponto muito importante também, que serve aí de uma certa forma de proteção, e que é muito importante também, é a questão do FGC, tá? Vale lembrar que tanto a LCI quanto a LCA tem uma cobertura de até R$250 mil pelo FGC, por CPF, por instituição financeira. Para quem não sabe, o que é o FGC? É o Fundo Garantidor de Crédito. Tá? Ele é um fundo que basicamente ele existe para, em casos de default, né, calote, a empresa não pagar você, investidor, você aciona o FGC e ele cobre, digamos assim, essa dívida. Tá? Só importante relembrar, tome muito cuidado com esse limite. Tá? Então, se você tem uma LCA de até 250 mil no banco A, o banco A não vai te pagar, o FGC cobre esses 250 mil reais. Pô, tenho 300 mil reais, né, nesse banco, ela vai cobrir até 250, tá? Importante lembrar também que é 250 mil reais por CPF, por instituição financeira, tá? Então, poxa, quero ter várias LCAs e vou acabar passando de 250 mil. Beleza, mas distribui aí em diferentes instituições financeiras para, no pior dos casos, né, nesse cenário de caso aconteça realmente esse calote, né, você esteja coberto pelo FGC. Tranquilo, pessoal? Por enquanto, facinho, difícil, não é muito diferente do que a gente vem falando, né, em outros tipos de títulos de renda fixa, tá? Então, resumindo o nosso tripé, né, o que a gente tem aqui? A gente tem um título com risco razoável, né? Você tem aí instituições de todos os tipos, tá? Mas você tem uma certa cobertura, uma certa segurança por ter a cobertura da FGC, tá? Você tem uma liquidez também, digamos assim, mediana, tá? Por essa questão da carência, e a rentabilidade, ela vai refletir isso, né? Ela não vai ser nem aquela rentabilidade espetacular, nem também aquela rentabilidade baixinha, como por exemplo do Tesouro Selic, dado que você vai estar correndo um pouquinho mais de risco. Beleza? Um outro ponto importantíssimo também de se olhar antes de investir, né, é que muitas delas, né, cada uma delas no caso, vai ter um valor mínimo diferente de investimento, tá? Então, quando você for investir, você vai ter, por exemplo, poxa, o valor mínimo é R$1.000, o valor mínimo dessa LCA é R$20 mil, é R$25 mil, tá? Então, isso varia bastante dependendo do título que você investir. Então preste bastante atenção, às vezes, poxa, quero investir R$15 mil, mas o mínimo o valor mínimo dessa aplicação é R$20 mil, você não vai conseguir comprar esse título especificamente, tá bom? Tem uma pergunta do Edu Messias aqui, qual a diferença da LCA e de um CRA? Edu, seguinte, a LCA e o CRA eles são títulos muito parecidos, né? Eles seguem a mesma lógica. A grande diferença, na verdade, da LCA para o CRA é quem é a empresa emissora, né? O CRA, por exemplo, eles são emitidos por companhias securitizadoras, tá? E não, por exemplo, por instituições financeiras como
a LCA. Então, assim, ela tem basicamente essa pequena diferença, tem uma outra diferencinha aí de prazo, tá? Mas a grande diferença aqui são os emissores, beleza? Tem uma dúvida do Dan aqui também. E outra dúvida, 250k por instituição financeira. Isso significa que tem que diversificar entre os bancos e corretoras, por exemplo? Isso aí, Dan, é isso aí. Então, por exemplo, poxa, você quer comprar, quer gastar 500 mil reais em LCAs, por exemplo, né? Você não vai comprar 500 mil reais de LCA do banco A, por exemplo, né? Você não vai deixar em um único banco. Pô, compra 250 mil em uma, no banco A, 250 mil no grupo B, no banco B, por exemplo, tá? Para você tá aí totalmente coberto pelo FGC, beleza? E, pessoal, reforçando, né, a principal vantagem aqui da LCA, né, é a questão, como eu disse, da isenção do imposto de renda, né? Esse é um ponto que, assim, comparado com outros títulos de renda fixa, se você fizer uma boa escolha da LCI, uma boa escolha da LCA, né, fugir aí de títulos com rentabilidade muito baixa, decidir assumir um pouquinho mais de risco, né? A gente está subindo uma escadinha aqui nos títulos de renda fixa, decidir assumir um pouquinho mais de risco, prazo um pouquinho maior, né? Ou se comprometer a segurar até o vencimento, ou tentar fazer algum tipo de marcação ao mercado mais para frente, devido à isenção do imposto de renda, em muitos casos você consegue rentabilidades maiores do que bons CDBs, do que fundos de renda fixa, por exemplo, né? Os fundos, por exemplo, têm taxa de administração, né? A LCI, a LCA não vai ter essa taxa, tá? Então faz muito sentido esses dois tipos de títulos, né, fazerem parte da sua carteira de renda fixa, tá? Sempre lembrando, a diversificação para mim, e acho que para muita gente, é a regra do jogo, né? É o básico que a gente tem que fazer. Então você não vai colocar todas as suas fichas no LCI, no LCA, então você vai diversificar a sua carteira em renda fixa, em renda variável, na sua fatia, né, da sua carteira de renda fixa, vai ter um pouquinho lá de tesouro, um pouquinho de CDB, e para aproveitar aí essa isenção fiscal, né, essa isenção tributária, tem um pouquinho de LCI e LCA também é muito bom para dar um up, digamos assim, na sua carteira, né, e pagar menos imposto, que no caso não pagar imposto, que é ótimo. Beleza, pessoal? O que eu queria comentar, passar para vocês nessa aula hoje era isso, tá? Na próxima aula a gente vai trazer novos produtos. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ajudado. Como eu falei, passo a passo, semana a semana, aula a aula, a gente está subindo um degrau, né, no nível de dificuldade, de entendimento do investimento, de nível de risco do investimento, de detalhe da análise do investimento, tá? Mas para quem está começando, acho que pode fazer bastante sentido, tá? E se você que está novamente, está começando, está tentando entender esse mundo dos investimentos, né? Está começando a montar sua carteira ou ainda tem dúvida e etc. Obviamente, aqui na Aluri Educação, não posso deixar de falar do nosso curso Carro-Chefe, que é o nosso curso Método Aluri, Comece a Investir Hoje, tá? Então, você também vai receber aí, vai aparecer uma janelinha, tá? Um link para você conhecer o nosso curso. Esse curso, ele passa tudo que a gente aplica aqui na Aluri Educação do ponto de vista de técnica de investimento, tá? A gente tem uma metodologia chamada metodologia POSSE, que significa P de pense como investidor, O de organize suas finanças, C, conheça seu eu investidor e invista com o que tem, tá? Então, assim, através desse curso você vai aprender a ter uma mentalidade de longo prazo, uma mentalidade de investidor, né, de fato, para fugir da manada, né? Você vai aprender técnicas de como organizar suas finanças, orçamento doméstico, controle de dívidas e muitas outras coisas, tá? Vai aprender a como se conhecer como investidor, né? Eu sou diferente do Edu, do Danilo, de cada um de nós do ponto de vista de investidor, né? Um é mais arrojado, outro é mais conservador, não existe certo ou errado. O importante é que você invista da maneira que você se sinta confortável, né? Que você durma bem à noite, tá? E o I, né, de invista com o que tem, que eu bato sempre nessa tecla, né? Comece logo, né? Não espere, eu preciso aprender mais, eu preciso ter R$1.000 para começar a investir, eu preciso de R$10.000 para começar a investir. Não, começa logo e só no campo de batalha que você vai realmente aprendendo, tá? Então, novamente, clica aí no link que vai aparecer, conheça o curso Método Aluri, tá? Tenho certeza que vai ajudar bastante a gente.
E também não deixe de continuar acompanhando aqui a gente na Lura Educação, os nossos posts, os nossos conteúdos. Toda semana tem mais uma aula grátis aqui para você que está acompanhando. E só agradecer cada um de vocês que participou. Espero que tenha ajudado bastante. E se tiver mais alguma dúvida, fica à vontade aí, senão a gente encerra a aula de hoje. Beleza, pessoal? É isso aí, Edu. Precisa trazer o senhor Ismael para ser cliente, com certeza. Beleza, pessoal? Então tá bom. Então, se não tiver mais nenhuma dúvida, vamos encerrar por aqui. E semana que vem a gente se vê na nossa próxima aula. Beleza? Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.